A Europa e o Canadá concordaram com um aumento drástico nos gastos com defesa durante uma cúpula da OTAN em Haia, na Holanda, medida impulsionada pelas exigências do presidente americano Donald Trump. Quem conta pra gente é o Grieco Holtz. Na avaliação do republicano, um acordo representa um marco para os Estados Unidos e para o Ocidente. Quando os aliados atingirem esse número, isso adicionará mais de $1 trilhão por ano à nossa defesa comum. E isso é realmente uma vitória monumental, afirmou Trump, que não poupou críticas aos países que vinham investindo abaixo do esperado. Estávamos carregando muito mais do que a nossa parte justa. É bastante injusto, na verdade, mas esta é uma grande vitória para a Europa e, de fato, para a civilização ocidental. O chamado Compromisso de Haia para a Defesa estabelece que os 32 países da Aliança Atlântica aumentem seus gastos militares para 5% dos respectivos PIBs até 2035. Até então, a meta era de 2%, patamar que apenas 22 membros haviam alcançado no ano passado. Trump também aproveitou para demonstrar irritação com a Espanha, que anunciou a intenção de limitar seus investimentos na área a 2,1% do PIB. A declaração final da cúpula também reforça preocupações com a segurança regional e destaca a ameaça a longo prazo representado pela Rússia, a estabilidade euroatlântica, além de citar a ameaça persistente do terrorismo como uma prioridade permanente da OTAN. Agora sim, voltando a falar com o professor Ricardo Leões. Professor, a questão da OTAN era algo que Donald Trump batia muito na tecla durante a campanha eleitoral ano passado, falou já disso bastante nesses primeiros meses de governo. Para onde vai a OTAN a partir de agora com essas mudanças? A gente pode esperar uma instituição, uma aliança militar fortalecida? Bom, Fabrício, tu deve lembrar que já no primeiro mandato do Donald Trump, ele batia muito na tecla de que os Estados Unidos estariam incorrendo com a maior parte dos custos relativos à OTAN. Em determinados momentos, inclusive, ele ameaçou se retirar da OTAN, até motivo pelo qual, no governo Biden, houve algumas mudanças na legislação que dificultaram a saída dos Estados Unidos da OTAN, justamente porque os democratas estavam preocupados com a volta do Donald Trump que pudesse precipitar alguma atitude nesse sentido. Então, não constitui uma novidade essa pressão que Donald Trump faz para que os países europeus aumentem os seus gastos. Até porque, Fabrício, não podemos nos esquecer que quando a gente está falando de gastos militares, muitos desses gastos vão justamente para a indústria armamentista dos Estados Unidos. A gente sabe que o complexo industrial de defesa dos Estados Unidos é muito importante, que eles exercem um lobby significativo na política do país, e é claro que eles são os maiores interessados em medidas nesse sentido. Agora, eu, como sempre, quando a gente está falando de acordos internacionais, é importante a gente lembrar que tem elementos que estão nas entrelinhas. E o que está sendo muito pouco falado é que não constam punições para países que não chegarem até os 5%. Tanto que a determinação anterior era de 2% e nem todos os países a cumpriram. E tanto que a Espanha se recusou a atingir esse patamar de gastos militares. Além disso, Fabrício, eu gostaria de destacar um problema político e econômico também, pelo qual a Europa pode passar nos próximos anos. Vários dos países europeus estão atravessando dificuldades, e o maior destaque, sem dúvida, é a Alemanha, a economia motriz da União Europeia, que está enfrentando muitas dificuldades, tanto por conta da ascensão da economia chinesa, quanto por conta da falta da energia que vinha da Rússia, que era uma energia muito barata. E essas populações estão cada vez mais insatisfeitas com esse cenário, o que a gente observa pelo avanço da extrema-direita no cenário eleitoral do continente europeu. Pois bem, se os países passarem a gastar mais com armamentos e reduzirem seus gastos em áreas sociais, esse problema pode ficar agravado. Então, essa situação pode precipitar mudanças políticas bem significativas no caso da Europa também. Conversamos com o professor e pesquisador de Relações Internacionais, Ricardo Leões, fazendo sua estreia aqui no JP Internacional. Professor, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, hein? Eu que agradeço o convite, Fabrício. Foi um prazer. Até a próxima.